Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele e estou muito feliz de ter você aqui comigo para mais um culto online. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para que mais pessoas possam vir aqui participar do nosso culto online, tá bom? Então hoje vamos continuar pelo Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, já abordamos o capítulo 5 todinho aqui. Então confira na playlist aqui no canal sobre os cultos online e o Sermão do Monte. Você vai encontrar aí super fácil. Então acompanhe os cultos aqui que vai edificar muito a sua vida, vai fortalecer muito a sua fé. E hoje o tema, do nosso culto é oração. Estamos numa parte do Sermão da Montanha, onde Jesus nos orienta sobre como devemos orar. E lá no início, do capítulo 6, Jesus fala sobre dar esmolas. E agora a parte importante também, que é como devemos orar. E mais uma vez, eu devo destacar aqui para vocês que o problema não é a prática espiritual, mas é a intenção do nosso coração. É aquilo que está no nosso coração. E Jesus, ele não critica uma oração pública, mas ele confronta aquela oração performática, aquela que é feita pela pessoa apenas para que essa pessoa seja vista e seja considerada um excelente cristão aos olhos dos outros, sabe? Aquele tipo de pessoa que gosta de aparecer. O texto de hoje, ele é um convite para voltarmos à essência da oração, um encontro real com o Pai. Essa deve ser a essência da nossa oração. O principal motivo da nossa oração é termos um encontro com o nosso Pai, é termos um encontro com Deus, nos relacionarmos com Ele. Mesmo nos dias que as coisas estão difíceis, que está tudo pesado, que parece que a nossa fé está abalada, que estamos tristes, desanimados, mesmo que não tenhamos coisas muito boas para falar para Deus, mas nós devemos manter ali a nossa prática diária de oração, de relacionamento com Deus. Então, o nosso texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 6, versículo do 5 a 8. Eu vou ler aqui a versão nova transformadora, tá? Para que fique mais fácil de você compreender. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos podem vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles já receberam toda a recompensa que terão. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem repetindo palavras vazias, como fazem os gentios. Eles acham que suas orações serão respondidas por repetirem muitas vezes suas palavras. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, na época de Jesus, os judeus costumavam orar 3 vezes por dia. Muitos faziam isso nas sinagogas ou em locais públicos. Orar público não é errado. O problema é quando fazemos isso com a intenção de sermos vistos, reconhecidos, aplaudidos, sabe? A oração pública ela é necessária. Para quem frequenta igreja, para quem é membro de igreja, sabe que nós temos os nossos momentos de oração ali em público. E isso é necessário, faz parte da nossa fé. Mas o nosso objetivo ao orar em público jamais deve ser para que recebamos aplausos e reconhecimento, mas deve ser para glorificar o nome de Deus. Nós sempre temos que ter em mente um versículo que eu nunca decoro onde está, mas que diz que tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Então, tudo que fazemos, tudo que oramos, como nos comportamos no nosso dia a dia, na igreja, fora da igreja, no trabalho, deve ser feito para a glória de Deus. E nessa passagem, Jesus usa o termo hipócritas. E essa palavra, no grego, era usada para os atores, sabe? Atores de teatro. Esses atores usavam máscaras. Ou seja, Jesus estava ali se referindo a pessoas que encenavam uma fé cristã, que ensinavam um relacionamento com Deus que não era verdadeiro, que não era profundo. A oração, então, naquele momento, virava um espetáculo. E Jesus, ele veio confrontar
justamente isso. Jesus, gente, ele é um Deus, ele veio como homem, mas ele é o Filho de Deus e ele quer se relacionar conosco. Ele não quer que a gente fique fingindo coisas. Jesus não quer que a gente finja ser algo que a gente não é. Deus se agrada dos sinceros, é o que eu sempre repito aqui no meu canal, aqui no canal do Ministério, nas lives agora que eu estou fazendo lá no TikTok. Jesus, Deus, se agrada dos sinceros. Nós precisamos ser sinceros com Deus, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe a motivação que está no nosso coração, as intenções do nosso coração. Nós conseguimos até fingir para os outros, mas para Deus a gente não consegue fingir. Nós não conseguimos enganar a Deus. E Deus quer um relacionamento com sinceridade, com verdade. Deus quer um relacionamento saudável conosco. Deus quer um relacionamento de amor entre nós e Ele. E não um relacionamento superficial ou para parecermos que somos bons demais aqui nessa terra, sabe? Não é isso que Deus tem e não é isso que Deus quer para nós. Por que Jesus fala que esses religiosos que oravam publicamente já haviam recebido a sua recompensa, o seu galardão? Porque quando eles aparecem orando publicamente e recebiam, a aprovação, os aplausos das pessoas, isso já era a sua própria recompensa, a aprovação das pessoas. Ou seja, eles trocavam a presença de Deus pelo aplauso humano, pelo reconhecimento humano. E hoje nós vemos, muitas situações onde as pessoas trocam a presença de Deus, está se relacionando com Deus por fama, por dinheiro, por reconhecimento humano, por poder, por dinheiro. Então, Jesus vem justamente confrontar isso nos seres humanos, que não é para a gente trocar a presença dele por coisas que são passageiras, por coisas que não são firmes e que não vai nos sustentar nos dias difíceis. Nós temos que tomar o cuidado, porque nós, como seres humanos, podemos transformar a oração em discurso religioso, demonstração de uma espiritualidade perfeita e maravilhosa aos olhos humanos, ou até mesmo conteúdo para impressionar as pessoas. E aí a gente lembra, das redes sociais. Quantas pessoas parecem cristãos maravilhosos nas redes sociais, mas na verdade eles estão longe da presença de Deus. E eu quero trazer um breve testemunho em relação a isso aqui, como essa situação é séria e Deus considera. Eu trago esse testemunho não porque eu sou melhor do que os outros, eu estou longe disso, mas porque Deus quis me corrigir e me fazer observar algo. Um tempo atrás, uns meses atrás, apareceu uma sugestão do Instagram para mim sobre um perfil cristão, e essa pessoa era uma pessoa reformada. E o perfil dessa pessoa era um perfil assim muito perfeito, muito alinhado, com uma estética muito bonita, com conteúdos muito bem gravados, muito bem feitos, em ambientes muito atrativos aos nossos olhos, com textos e falas muito convincentes para defender as suas ideias. Mas o problema estava exatamente aí. Jesus veio falar comigo, Deus veio falar comigo para deixar de seguir aquela conta, porque aquela conta tinha aparência, mas não tinha presença. E como que eu descobri isso? Porque aquela conta estava usando a teologia para justificar a prática de determinadas coisas que Deus não recomenda para nós, mas ele justificava teologicamente que estava tudo bem fazer determinadas coisas que o mundo faz, justificando teologicamente, com uma teologia muito bonita e muito convincente. E quando eu vi ele defendendo uma determinada série que fala muito de mundo espiritual, de possessão demoníaca, de coisas satânicas ali naquela série, ele falando que tá tudo bem cristão ver que isso não tem influência nenhuma no mundo espiritual, e usando um argumento teológico muito bem estruturado e bonito aos olhos humanos, e Deus chamou a minha atenção para aquilo, falando que aquilo era só aparência, não era a presença de Deus,
não era a vontade de Deus para nós que nós participássemos assistindo aquele tipo de série, Deus chamou a minha atenção para parar de seguir essa conta, porque a conta era só de aparência e não de presença de Deus. Servir a Deus significa renúncia. E infelizmente, existem teologias que agem como se o mundo espiritual não fosse real. É quase como se nem Deus fosse real. E ignoram as astutas ciladas do diabo, falando, indo para as pessoas assistirem, participarem de determinadas coisas, como se isso não fosse trazer consequência nenhuma para a vida delas, e isso é muito sério. E Deus não estava satisfeito com aquela conta. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque existe muita aparência sim religiosa, muita aparência bonita nas redes sociais, pregadores famosos, contas perfeitas, contas grandes, com milhares de seguidores, mas ensinando caminhos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que buscar a Deus no secreto é muito importante, porque nós vamos ficar mais sensíveis à voz do Senhor e vamos ter mais discernimento sobre quem vamos seguir ou deixar de seguir nas redes sociais, ou como vamos praticar a nossa fé em Deus. A oração verdadeira, assim como a prática cristã de forma geral verdadeira, não é performance, não é beleza, é relacionamento sincero com Deus. Muitas vezes vamos estar sendo sinceros com Deus, vamos estar buscando a Deus no secreto e o mundo vai estar nos perseguindo e nos rejeitando. Inclusive o próprio meio religioso cristão tende a perseguir e a desprezar quem está buscando um relacionamento verdadeiro com Deus. O mundo teológico, o mundo cristão, o mundo religioso, muitas vezes despreza, rejeita e faz argumentos incríveis de maravilhosos nas redes sociais para menosprezar quem tem a presença de Deus e quem tem discernimento espiritual para enxergar o bem e para enxergar o mal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes pode ser que haja pessoas caminhando para o inferno achando que está caminhando para o céu, porque vivem uma aparência religiosa bonita, mas não vivem um relacionamento com Deus no secreto, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus no secreto, pagando o preço da rejeição, da perseguição e das renúncias que são necessárias para servir ao Senhor. Jesus disse algo que sempre me chamou a atenção nessa passagem: entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai. Como que isso é profundo? Nós não temos que buscar a aprovação humana, nós temos que buscar a aprovação do nosso Pai. Nós temos que buscar em primeiro lugar ao nosso Pai, ao nosso Deus que enviou Jesus para morrer por nós. Tudo começa no secreto, nada começa fora, nada começa com os aplausos humanos, tudo começa no secreto. A palavra usada para quarto pode significar um lugar privado da casa. Não precisa ser exatamente um quarto, mas precisa ser um lugar onde está ali só você e Deus. Tem lutas, tem batalhas, tem coisas que acontecem só entre você e Deus. É só você e Deus que vai ficar sabendo. A maioria, eu diria que 90% da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Jesus Cristo, ela é no oculto e 10% ela é pública. Não adianta frequentar todos os cultos se você não tem tempo para Deus, se você não tem tempo para servir a Deus no seu dia a dia, no secreto, para ouvir a voz dele, para ler a Bíblia, para se alimentar dele, na presença dele. Não adianta ser um ativista religioso, não adianta frequentar todos os eventos da igreja se você não consegue ter tempo para o seu particular com Deus. O ponto aqui é intimidade. Intimidade é o segredo da vida cristã. É o que te ajuda a vencer batalhas espirituais. É o que te ajuda a vencer o pecado. É o que te ajuda a ter discernimento para entender a palavra, o querer e a vontade do Senhor para a sua vida. A oração verdadeira, ela sempre nasce longe da plateia. E eu diria mais, que a vida cristã verdadeira, ela sempre nasce longe da plateia e se mantém longe de plateias. É no lugar onde ninguém vê.
É ali onde não existe comparação, não existe aparência, é apenas você e Deus, onde Ele te vê por completo, onde você retira suas máscaras, onde você não é forte, onde você desaba, onde você chora, onde você grita, onde você desabafa, onde você adora, onde você se alegra, onde você ri na presença de Deus, onde você agradece pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus. Tudo é no secreto, não é público, é no secreto. E Jesus repete novamente: o Pai que vê em secreto. Essa é uma frase muito pastoral e que eu amo quando eu leio isso na Bíblia, porque temos um Deus que vê no secreto. Deus não está preocupado com a nossa performance dentro da igreja. Deus não está preocupado tanto assim com a nossa performance no meio das pessoas. Ele está preocupado com o nosso coração, com o íntimo do nosso coração, com o nosso relacionamento no secreto com Ele. Porque tudo que construirmos ali irá se externalizar, irá aparecer no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos lugares que formos. Não adianta a gente querer fingir ser uma coisa que a gente não é. Cedo ou tarde a máscara cai. E Deus revela algo importante. Ele percebe o invisível. Ele ouve aquilo que está silencioso para os outros. Ele valoriza o íntimo. Muitas das nossas orações mais sinceras nunca serão ouvidas por outras pessoas, mas nenhuma delas passa despercebida por Deus. Isso nos lembra que oração não é para impressionar o céu, mas é para nos aproximar do Pai, é para nos ajudar a ficarmos cada dia mais firmes na rocha que é Jesus Cristo. E Jesus traz uma orientação muito importante aqui, que os gentios, que outras pessoas, outras religiões, eles tinham o hábito de ficar repetindo as palavras muitas vezes. São mantras. Existem muitas coisas relacionadas à medicina holística, muitas coisas relacionadas a outras visões de mundo e de fé que usam de repetições como uma justificativa para alcançar a cura. Mas Jesus já logo deixa claro aqui que esse não é o caminho. Para se relacionar com Ele não é necessário ficar repetindo mantras, não é necessário ficar repetindo de forma cansativa e exaustiva determinadas palavras para alcançar a bênção, a proteção dEle, a comunhão com Ele. Jesus fala aqui para buscarmos uma oração baseada na qualidade e não na quantidade. Deus não precisa ser convencido, Ele já sabe aquilo que nós precisamos e Ele não nos responde porque usamos as palavras certas, repetidas determinados números de vezes. Ele responde porque Ele é Pai, porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Por isso, devemos evitar repetir essas palavras vazias. Deus considera palavras repetidas, mantras repetidos, como palavras vazias, sem coração. E não é isso que alegra o coração do nosso Pai. Ele quer que a gente converse com Ele. Ele quer que a gente sente, que a gente tire tempo para Ele. Que a gente fale tudo aquilo que a gente tem vontade de falar para Ele. Que a gente seja sincero com Ele. Que a gente realmente queira se relacionar com Ele. Que a gente realmente passe a amar Ele de verdade. E que a gente não viva uma fé só porque a gente tem essa necessidade de viver uma fé, ou porque alguém nos induziu, ou porque alguém nos ensinou isso, mas Ele quer que a gente viva uma fé que realmente crê que Ele existe, que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, e por isso buscamos para retribuir esse amor, porque queremos nos relacionar com Ele. E Jesus disse algo nessa passagem muito importante: seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E isso toca muito no meu coração, porque muitas vezes eu confesso aqui para vocês que eu fico ansiosa em relação às minhas necessidades, tanto de saúde, materiais, emocionais, psicológicas, espirituais, mas o meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor sabe tudo o que eu preciso. Por isso a gente não precisa ficar repetindo a mesma coisa toda a vida ali, porque Ele já sabe. Primeiro precisamos buscar Ele em primeiro lugar e se relacionar com Ele em oração. Nós podemos sim pedir,
Nós podemos sim clamar por essas coisas a Deus, mas Ele sabe. Isso é uma palavra, gente, que traz consolo, que traz paz, que traz tranquilidade para o nosso coração. É uma palavra que Jesus traz para nós para tirar todo o desespero e ansiedade do nosso coração. E isso também mostra, né, que muita gente interpreta essa frase como: eu não preciso nem orar porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas não é bem por aí. Isso significa que nós precisamos sim mantermos a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, né? Mas não significa que a gente precisa se desesperar por essas coisas, pelas coisas que a gente precisa, ficar ansioso, sabe? Isso indica também que a nossa oração não é para informar a Deus. Deus já sabe de todas as coisas, mas é para conversarmos com Ele sobre as nossas necessidades, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias, mas também as nossas alegrias, as coisas que a gente vai aprendendo com Ele, com a vida. É para conversar com Deus, é para honrar a Deus, é para se relacionar com Ele. A oração não é para mudar quem Deus é em relação a todas as coisas, porque Ele é o que Ele é. Deus não muda, mas ela é também para mudar o nosso coração. A oração muda o coração de quem está orando, porque Deus vem, se faz presente e começa a nos moldar em vasos novos, e começa a nos moldar conforme o querer e a vontade dele, e vai nos trazendo mais entendimento sobre ele, mais discernimento espiritual, e vai fortalecendo o nosso relacionamento com ele. Como podemos viver esse ensino hoje? Cultivar um secreto com Deus. Não podemos apenas depender de momentos públicos de oração ou dos dias de culto. A fé cresce no lugar escondido, no nosso dia a dia. Simplificar a oração. Não precisamos de discursos longos ou palavras difíceis e complicadas. Deus não está buscando a nossa eloquência, Ele está buscando a nossa sinceridade. Precisamos lembrar que Deus já sabe de todas as coisas e por isso podemos encontrar nele descanso, encontrar paz. Não precisamos ficar lutando para convencer Deus, mas podemos simplesmente confiar nele, que ele proverá. Orar com o coração. Mais importante que a forma é a verdade. Deus se interessa pelo nosso coração. Deus está vendo no secreto do nosso coração. Por isso precisamos falar a verdade, ser sinceros com Deus de todo o nosso coração. Nessa passagem bíblica, Jesus nos chama de volta à essência da oração. Não uma oração para ser vista, mas uma oração para ser vivida. Um encontro sincero entre o Filho e o Pai. No secreto, longe do palco, Deus nos encontra. E talvez seja exatamente ali que a fé mais cresce. Eu não diria talvez, eu tenho certeza que é exatamente no secreto onde a fé mais cresce. Porque no secreto aprendemos que não precisamos impressionar a Deus, precisamos apenas nos aproximar dele de todo o coração. Que Deus abençoe sua vida nesse culto de hoje, que o Espírito Santo possa ministrar mais ao seu coração, que você possa buscar mais a Deus no secreto do que em público e você verá a diferença na sua vida. Obrigada por terem estado aqui comigo em mais esse culto online. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.